beleza, eu também posso falar pra vocês que eu não me identifico como ser humano, eu me identifico como um ET. E aí galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens, intercâmbios, às vezes a gente faz vídeo de opinião também, vídeo de caso, análises de viagens de outras pessoas, sempre tentando agregar alguma coisa na vida do nosso público, que normalmente são pessoas que viajam, que moram fora, ou têm interesse, quer começar a viajar, fazer um intercâmbio, enfim. Então esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui no canal. Uma coisa que a gente bate muito na tecla é sobre o aprendizado de idiomas, e eu vou aproveitar para falar do patrocinador do vídeo de hoje, a Babel. Que aprender idiomas é essencial, isso a gente sabe, mas normalmente a gente fala muito do inglês e do espanhol. Só que se você quiser sair também dos mais óbvios, a Babel é uma dica muito boa. É um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. A Babel oferece conteúdo de alta qualidade em 14 idiomas, então além dos que eu já citei, inglês, espanhol, francês também, você consegue encontrar italiano, alemão, português e vários outros. Através das lições que foram elaboradas por mais de 200 especialistas, você consegue começar agora a estudar um novo idioma, e por conta própria. Eu gosto bastante da praticidade, porque cada aula tem uns 5 minutos, então você consegue fazer rapidinho, e outra coisa também, você consegue baixar no seu dispositivo. É bem fácil usar a Babel, vou mostrar um pouco do aplicativo para vocês. Souhaite une relation agréable, simple, sans grand engagement. E nada melhor do que você testar pra ver como é simples mesmo, então eu vou deixar um link aí na descrição. E com esse link você consegue baixar o aplicativo, escolher um plano e já começar a estudar o idioma. Agora eu queria que vocês deixassem também aí nos comentários qual idioma que você gostaria de estudar. No meu caso, por exemplo, eu falo inglês e espanhol, o meu francês é bem mais intermediário avançado, mas eu continuo estudando. Eu acho que se eu fosse para uma próxima língua, pra mim o mais fácil seria o italiano, talvez, já que é uma língua que vem do latim, parecida com o português. Também tem uma parte ali que lembra o francês, que lembra o espanhol, então eu acho que pela lógica e de um jeito mais didático seria o italiano. Mas eu sei que nas minhas viagens eu já conheci gente de todo mundo, e você saber pelo menos as palavras básicas assim de cada idioma, oi, bom dia, boa tarde, por favor, obrigada, de nada, essas coisas, é bem legal. Então com esse aplicativo você consegue fazer isso também. Eu espero que vocês gostem da dica, o link tá aí na descrição, e aproveitem que com ele vocês têm desconto exclusivo. Testem a Babel e vamos aprender idioma, gente. Agora vamos pro vídeo. Venezolana, ecuatoriana, puertorriqueña, dominicana, las argentinas, las brasileñas, las bolivianas y las chilenas, las peruanas y las cubanas, las mexicanas y las colombianas. Bom, gente, como vocês sabem, eu tô no Brasil e o calor tá insuportável. Eu tive que tomar outro banho pra gravar e provavelmente eu tô suando. Enfim, esse é um vídeo de opinião, mais de bate-papo. Tá mais descontraído mesmo, então eu nem passei muita maquiagem nem nada, porque tá muito quente mesmo. Bom, vamos pro vídeo. Dona Shakira veio pro Brasil fazer shows. E vamos combinar que essa mulher, depois que ela divorciou, o glow dela veio. Em questão de música, em questão de carreira, em questão de tudo. Então, realmente, às vezes a gente fica em relacionamentos que tiram o nosso brilho, né? Eu acho que o caso dela é bem nítido, inclusive. Mas tá, isso não vem ao caso, não vamos falar do relacionamento dela agora. Ela fez os shows, e a Shakira é um exemplo de latina que simplesmente bombou no mundo todo, né? Mesmo cantando músicas em espanhol, a carreira internacional dela cresceu, ela é bem conhecida. Acho que ela teve seu momento auge aí, principalmente na época que ela fez a música da Copa do Mundo, mas realmente é um nome de peso pelo mundo todo. Mas mesmo se tornando uma pessoa bem internacional, ela não deixou de lado o amor que ela sente pela Colômbia, ela fala bastante sobre ser latina, e aqui no show do Brasil ela cantou uma música falando sobre os latinos, e a música fala lá de Argentina, de Venezuela, de Colômbia, e de repente surge a bandeira do Brasil lá. E as pessoas na internet ficaram horrorizadas, porque elas falaram que elas são brasileiras, mas elas não são latinas. Então, eu não me identifico como latina, a Shakira tá maluca de me enfiar minha bandeira aí nessa música. Isso aí foi o maior chá revelação, eu acho, nos últimos tempos, porque eu tô aqui na internet há muito tempo falando isso, tem um vídeo antigo do canal, deve ter uns 5 anos já, que eu tô falando justamente sobre a questão do brasileiro ser latino e nem saber, vou deixar aí na descrição pra vocês. Mas se a gente for ver, realmente eu não lembro na minha infância, na minha educação, assim, na escola, as pessoas falando sobre um Brasil latino. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é professora, e ela diz que hoje em dia, nas escolas, os professores falam mais sobre a invasão do Brasil, não o descobrimento do Brasil, sobre essa questão de desmistificar a colonização do Brasil, enfim. E é esse tipo de coisa, durante o crescimento da pessoa, que faz ela ter orgulho do lugar que ela veio, saber da história dela, e principalmente identificar o mínimo, que sim, a gente é latino. Só que ser latino, gente, não é um xingamento pra ninguém. Eu vou falar pra vocês porque que o brasileiro não gosta de se misturar e acha que ele não faz parte disso. No último vídeo eu falei pra vocês
justamente sobre o complexo de vira-lata, e o complexo de vira-lata é justamente o brasileiro achar que a gente é inferior. Isso tá dentro da gente, tá? Às vezes as pessoas podem falar, não, eu não penso isso, mas se você faz um comentário do tipo, essas coisas só acontecem no Brasil. Porque se fosse na Europa, se fosse nos Estados Unidos... Esse tipo de comentário já mostra que você tem um pezinho ali, sabe? É ficar achando que no Brasil tudo é pior, é ficar achando que um gringo é mais evoluído. Esse pensamento enraizado, às vezes as pessoas nem percebem, acontece muito. Mas isso não isenta o brasileiro de também ser xenofóbico. E com quem que a gente é xenofóbico? Muitas vezes com gente do próprio país. Então, a galera de São Paulo vai ser xenofóbica com pessoas do Nordeste, por exemplo. Esse papo de que o Sudeste carrega o Brasil nas costas, que o Sul é o lugar mais rico do Brasil. Esse tipo de coisa pra justificar preconceitos. Mostra o quanto o brasileiro pode ser preconceituoso e xenofóbico também. E, na cabeça do brasileiro, quem que é o latino, gente? É o venezuelano, é o colombiano, o chileno, principalmente pessoas que têm traços mais indígenas. O brasileiro gosta de se parecer com um branco, gosta de se parecer com um loiro, fala que também é americano, que também é italiano, que também é português, que também é alemão, mas ele não vai falar que ele é latino, porque o latino representa uma coisa que o brasileiro não quer ser, mais parecido com o indígena, negro, tudo isso historicamente enraizado e que vem se levando até hoje na nossa cabeça. E quando eu falo nossa cabeça, eu tô falando culturalmente, tá? Só que na realidade, o que é você ser latino de fato? Apesar de existir muito preconceito com latino, sim, principalmente em outros países, é uma coisa que eu já passei fora, é uma coisa que eu falo no canal. O termo do latino veio de onde? O que acontece? Alguns idiomas a gente pode considerar idiomas primos, irmãos, vieram da base do latim. Então a gente tem aí o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. São 5 línguas, inclusive, que são parecidas, eles têm uns verbos parecidos, dá pra você entender mais ou menos o que a outra pessoa tá falando. E a partir do momento que um país fala essa língua, ele pode ser considerado um país latino. Se você fala essa língua, você é uma pessoa latina. Tô falando de um jeito bem didático, bem por cima, pra gente entender. Então, sim, você pode encontrar europeu latino. É o europeu que é português, que é italiano, que é espanhol, francês. Existem europeus latinos. Existem africanos latinos. Existem norte-americanos latinos. Como assim? Lá nos Estados Unidos eles falam inglês. Mas no Canadá tem uma parte lá do Canadá que eles falam francês, por exemplo. Essa pessoa pode ser considerada uma norte-americana latina. E a América Latina é chamada justamente de América Latina, porque aqui a gente fala espanhol, na maioria, francês e português também. Então vamos lá, temos a América Latina que falam essas línguas. Temos o Brasil que está na América Latina. Aqui falamos português, que é uma língua que veio do latim. Logo, somos latinos. E acabou, não tem muito o que falar. Se você fala, não, mas eu não me identifico, eu não sou, porque tem barreira de linguagem, porque todo mundo fala espanhol e a gente não interessa. Isso aí é falta de conhecimento, isso aí é ignorância. E sim, existe uma barreira de linguagem ali, mas eu vejo muita gente falando, eu também tô na América, então eu também sou americano. Porque o meu avô é italiano, então eu também sou europeu. Por que as pessoas batem no peito pra falar que são europeus, que são americanos, mas tiram o corpo fora e dizem que não são latinos? É aí que a gente tem que pensar, qual que é a chavinha que tem aí de diferença. Só que um ponto muito importante é que, como eu disse, existe o europeu latino? Existe. Mas, na prática, gente, o que acontece? Quando você tá fora, principalmente quando você vai para os Estados Unidos e quando você vai para a Europa, o preconceito existe com os latinos que são dos países que eles consideram inferiores, então o terceiro mundo para eles. Se você é um brasileiro, se você é um chileno, se você é um peruano e você vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos é muito com o mexicano, né? Eles têm muito forte o preconceito com o México que tá ali do ladinho deles. Mas a pessoa que sofre o preconceito não é uma pessoa que fala francês e nasceu na França. É uma pessoa que fala espanhol e veio do México, por exemplo. É a gente. O brasileiro, principalmente o brasileiro classe média, branco, que no Brasil não sofre nada, quando ele vai para fora, para morar principalmente, fazer um intercâmbio, ele sofre um baque, tá? Porque ele descobre, aí de novo, é o chá revelação, ele descobre o preconceito. Ele começa a sofrer coisas que no Brasil ele não sofre. Eu mesma no Brasil, eu nunca tinha sofrido nada. Com 17 anos, assim que eu fui pra fora do país, eu entendi o que era branco, o que era negro, o que é latino. Nos Estados Unidos eu não sou branca. Na Europa não sou considerada branca também. No Brasil eu não passo por essas coisas, mas lá fora eles deixam bem claro que eu sou latina. Muita gente vê o latino como uma etnia. Então, lá nos Estados Unidos mesmo, eles colocam assim, branco, negro e latino, hispânico. Eles têm essas diferenças. Tem um vídeo, inclusive, que mostra justamente isso. Um homem branco que foi pra fora e ele descobriu que ele não era branco. Eu saí da corte aqui pra fazer uns documentos, aí eles pediram a minha cor, né? Minha cor, minha etnia, enfim, né? Aí eu falei, uai, não. Você não é branco. Ele falou, você não é branco. Eu falei, ué, como assim? Claro que eu sou, olha aqui. Você sabe o que ele me disse? O cara me disse? Ele falou, você é latino, você não é branco. Descobri que aqui nos Estados Unidos, eles separam quem é latino
E os brancos, eles definem como Americans, no caso, né? Não hispânicos, no caso. Eles têm os latinos e tem os brancos. Cara, eu não sabia disso e eles fazem isso. É uma certa discriminação, né? No caso, eu acho, mas eles fazem isso pra diferenciar. Não contar no sistema e saber diferenciar os brancos puros, vamos dizer. Lá eles não falam do tom de pele. Se você não nasceu lá, não fala perfeitamente o idioma, não interessa se você é branco, negro, eles vão te considerar latino. Isso é uma coisa que muitas pessoas negras do Brasil acham que vão pra fora, eu vou me misturar com a comunidade negra, vou ser muito aceito pelos negros, não vou sofrer xenofobia, não vou sofrer racismo. Você sofre sim, tá? Os negros americanos têm o mesmo preconceito com latinos que os brancos americanos. Isso é um fato. Se você fala um inglês com sotaque, você não faz parte. A cor da sua pele pode ser tão escura quanto o do outro americano, ele vai falar que você é latino. Esses pontos eu tô trazendo mais como uma questão de vivência mesmo, né? Porque é o que eu disse, na Europa eu sofria algumas coisas, mas eu sofro menos do que a Bruna, por exemplo. Então eles entendem que nós duas somos latinas de algum lugar da América do Sul, sabe-se lá da onde, mas o tom de pele acaba interferindo ainda. Então vem uma xenofobia e vem um racismo. E você pode falar, não, mas nenhuma de vocês duas é negra. Lá fora, gente, essa não é a questão. Pra eles a gente não é branco e pronto, acabou. A gente é outra coisa. Então batemos na pauta. Ser latino não é nenhum xingamento, não é nada fora do comum, não é bizarro. O brasileiro é latino sim, independente de falar português e estar rodeado de países que falam espanhol. Essa questão de falar que o brasileiro consome muita coisa do Brasil, é muita música do Brasil, é tudo do Brasil, então a gente fica isolado geograficamente. Beleza, tem um lado realmente aí. Mas, gente, a gente consome muito filme norte-americano, a gente consome muita música lá de fora. Os shows dos gringos lotam aqui no Brasil, as pessoas pagam o preço que for, a gente não valoriza o artista brasileiro. Então falar que a gente é muito fechado, que o Brasil é mais ou menos, tá? A gente não gosta do reggaeton, que é em espanhol, que toca aqui nos países vizinhos, mas a gente escuta sim muita música, muito rap de fora, divas pop, por exemplo, todas americanas. Então falar que a gente é muito fechado até a página 2, tá? Eu acho que o que a gente tem é preconceito mesmo. Preconceito com o espanhol, preconceito com os países vizinhos, preconceito com a gente mesmo, com o nosso próprio povo. E eu bato muito nessa tecla, eu falo bastante disso porque é feio, é muito feio a gente ver como outras pessoas são tão orgulhosas dos lugares que elas vieram, como elas se protegem, como as coisas dos próprios países, por exemplo, lá na França, um vinho francês às vezes era mais caro do que um vinho de fora. Porque eles dão mais valor pro vinho local. As marcas locais dos meus amigos tinham preços absurdos comparado com, por exemplo, marcas dos Estados Unidos, independente de importação, exportação, independente do preço, da taxa, porque eles valorizam, é uma coisa cultural deles, eles valorizam o que é deles, a língua deles, a cultura deles, tudo é deles. A gente não é assim. Acho que sim, a gente tá aberto para outras culturas e outras línguas, desde que seja de Europa, de Estados Unidos, de Austrália, de países que a gente acha que é melhor do que a gente. No geral, assim, a gente é fechado pra quem a gente acha que é inferior. Por fim, uma coisa que me irrita muito nessa pauta, nesse assunto, é o gringo, o europeu, que vem e fala que ele também é latino pra justificar o preconceito deles. Então, no meu caso da TAP Portugal, por exemplo, eu falei, em Portugal o brasileiro sofre xenofobia, eu vi como eu fui tratada, e isso aconteceu comigo, sofri preconceito lá. Uma grande parcela dos portugueses que me xingaram vieram falar: isso não existe em Portugal porque a gente também é latino. quando você usa o termo latino pra falar que a pessoa que veio da América do Sul, a pessoa que veio da África, a pessoa que veio, sei lá, de qualquer outro lugar, que você considera inferior, ela tá mentindo sobre a experiência, não existe, ela não passou, e você quer usar o argumento de que você também é, isso aí é uma pura de uma covardia, tá? Europeu, no geral, não sai falando pra ninguém que eles são latinos. Ele não fala, eu sou um europeu latino. Não, fala que é europeu. O norte-americano, ele fala que é americano. Os canadenses falam que eles são canadenses mesmo. Mas essa questão do latino, gente, é uma parada muito focada em América do Sul e América Central. E México também. O orgulho latino é do latino-americano. Quem sofre lá fora o preconceito é o latino-americano. No termo latino, de um jeito negativo, veio muito de países que se consideram superiores contra as pessoas muito ligadas ao imigrante pra eles. E aí quando você vai pra fora é isso, eu posso estar com meu visto certinho, eu posso estar lá de turista, nada vai te blindar do preconceito que você pode sofrer por ser do Brasil, por ser latino. Então, gente, esse é um vídeo mais didático pra gente falar sobre essa pauta, de que a primeira coisa que a gente tem que fazer pra combater a ignorância, que é meio óbvio, é procurar conhecimento. Quando as pessoas ficam brigando na internet, falando que elas não são, que elas não se identificam, beleza, eu também posso falar pra vocês que eu não me identifico como ser humano, eu me identifico como um ET, como uma zebra. Quem vai ficar discutindo comigo? Quem vai ficar dando palco pra louco? Eu não me identifico, eu me vejo mais como europeu. Eu sou americano. Acorde pra vida. Viajando pela América Latina, você percebe que você tem muito mais a ver com as pessoas
do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Bolívia, do que quando você faz um mochilão pela Europa. Em Portugal, sim, eu vi várias coisas, né, até porque fomos colonizados por eles, mas eu vi várias coisas que me lembravam o Brasil. Agora, na Espanha, na França, na Alemanha, que não tem nada a ver, que daí a Alemanha não é nem latino, né, você não se sente tão parte, você não se sente tão integrado, às vezes nem tão bem-vindo, dependendo do lugar das pessoas que você encontrar. A gente tem que furar essa bolha, a gente tem que viajar mais, a gente tem que entender quem a gente é. Brasileiro é latino, sim. Já vi gringo falando que brasileiro não é latino. O gringo, ele não tá em posição nenhuma de falar nada pra gente. Não é lugar de fala dele. Fica quieto, vai cuidar do seu nariz. E pro brasileiro que nem percebe o que ele é, só lamento, de verdade. Acho que é uma questão de estudar mesmo e procurar informação. É a única coisa que eu posso falar pra vocês. Sobre idiomas, eu sempre falo que o inglês é muito importante porque eu realmente considero que é a língua mais universal. Mas o espanhol é a língua que eu mais uso em viagens, isso eu posso falar com tranquilidade pra vocês. Em Bali eu usei muito pela América Central, América Latina não preciso nem falar no geral, né? Mas na Europa também tem muito europeu, francês e italiano que não fala inglês. E aí eles falavam espanhol, entendiam espanhol. Então foquem em outras línguas também que vocês não vão se arrepender, principalmente pra viagens. E pra conexões, experiências pessoais mesmo, mais de trabalho, você conseguir um trabalho em outros lugares da América Latina super válido, não tem dificuldade de visto. Se você quiser ter uma experiência em outro país, não só Europa e Estados Unidos vale a pena. Tem muita oportunidade também na América do Sul para pessoas que querem focar nisso. Se você procurar e for um bom profissional, com certeza você pode achar alguma coisa bem legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MustShareBR, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau!